Marcos 14. Marcos 14 era a véspera da Páscoa. Todos os judeus estavam já preparando o cordeiro, preparando tudo para esse evento, essa festa importantíssima que era a lembrança da libertação do Egito. Foi o último episódio antes deles saírem do Egito. Pela palavra de Deus, eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, colocaram na verga da porta, e toda a casa que tinha o sangue daquele cordeiro foi poupada do anjo destruidor. E os judeus mantiveram esse costume para sempre, de comemorarem a Páscoa. Era a véspera de Páscoa. Então nós vemos que começam a ocorrer muitas coisas naquele dia. Os fariseus estavam todos atormentados, abalados, pretendiam matar Jesus. Na mente deles já estava tudo certo, só que eles não queriam fazer isso na frente de todos, para não levantar falatórios, ódio do povo. Eles tinham que fazer as ocultas. Jesus vai à casa de Simão, o leproso, e ele está lá na mesa, assentado. Imagina, Jesus na casa de um homem que ou fora um leproso ou ainda era um leproso. E Jesus está ali com os seus discípulos e de repente vem uma mulher com um vaso de alabastro que custava caríssimo. E ela quebra esse vaso e derrama aquele unguento sobre a cabeça de Jesus. Na verdade, ali ela estava consagrando o Cordeiro de Deus. Jesus estava perto de ser sacrificado pelo mundo inteiro. Ele era aquele cordeiro que simbolizava o cordeiro que fora morto lá no Egito e com o sangue salvar aqueles egípcios do anjo destruidor. Ninguém entendeu nada da atitude daquela mulher e começaram a falar dela e começaram, como diz, a bramar contra ela. Imagina só, porque era algo muito caro que ela derramou sobre Jesus. E eles bramavam, imagina a fúria de todos. Para que isso? Por que esse desperdício? Por que não deu aos pobres? E virou um alvoroço a ponto de Jesus interferir. E Jesus falou, olha, deixem ela, né? Parem de molestá-la. Você imagina só o auê, a pressão que aquela mulher sofreu por ter feito aquilo por Jesus. E Jesus falou, ela fez uma boa obra. Os pobres, vocês sempre os terão convosco para lhes fazerem bem, mas eu nem sempre estarei convosco. E ali eles silenciaram, mas Judas ficou tão transpassado que saiu para vender então a Jesus. Era a última gota para Judas, né? Porque ele só se importava com dinheiro e mais aquele dinheiro que ele não pôde abocanhar ali, porque ele que cuidava das ofertas. Então ele se indignou e saiu a 1000 e foi vender Jesus pelas 30 moedas. Jesus já começa a avisar a todos que algo está realmente por vir. Ele chama os discípulos e ele diz a eles, olha, vocês vão encontrar um homem com um cântaro com água, sigam-no. É interessante esse detalhe, né? Porque realmente aquele que tem água, a água simboliza a pureza, a água simboliza a vida. O próprio Jesus disse que ele é a vida, né? Ele sempre vai ser uma ferramenta de Deus onde ele estiver. E esse homem simbolizava todos aqueles que hoje, como nós, podemos ter a água da vida dentro de si, e como Cristo disse, que quem tem a água da vida, fluirá de dentro de si, do seu interior, rios de água viva, né? Quem crê nele, que é a água da vida. E seguiram aquele homem, e aquele homem vai até uma casa, e ali é apresentado
o ambiente onde seria comemorada a ceia. Aquele homem com um cântaro nas mãos com água conduz eles a um lugar preparado para que a ceia de Jesus e a Páscoa fosse comemorada. Quando eles começam aquela ceia, diz a palavra do Senhor, que Jesus já começa a lhes falar que ele haveria de ser traído, que um entre eles o trairia. Então Jesus parte o pão e entrega o pão, que é o símbolo do seu corpo, e todo aquele que crer nele tem a vida. E ele entrega então o vinho, que é o símbolo do seu sangue, que era derramado para a remissão dos pecados. Os discípulos estão entristecidos porque Jesus fala que alguém há de traí-los. Jesus começa a falar que ele vai passar por aflições, por dores, mas que ele vai ressuscitar. Mas todos estão totalmente alheios, não compreendiam. A ceia termina e ele, Jesus Cristo, sai dali cantando e vai para o Monte das Oliveiras, o lugar onde ele seria espremido como uma azeitona para produzir o azeite, que é o Espírito Santo. Jesus vai cantando e chega naquele lugar. Ele já avisa que muitos se escandalizariam pelo que ocorreria com ele e todos o abandonariam. Nesse momento, Pedro fala que jamais o abandonaria, que nunca o negaria, que todos poderiam fazê-lo, menos ele. E é importante nós percebermos esse detalhe, né? Quando Jesus nos diz uma coisa, ele sabe o que está dizendo. Não adianta você querer negar o que ele está dizendo, é melhor você concordar e começar a pedir para que ele te ajude a não vivenciar aquilo do que negar. Pedro negou, disse que não negaria Jesus por nada. Mas realmente, quando toda a situação se aprontou, eles ainda estavam ali em oração, no Getsêmani. Jesus começou a sentir um pavor muito grande. Diz aqui em Marcos que ele começou a sentir pavor e angústia muito grande, a ponto dele pedir ajuda para os seus irmãos. Só os seus irmãos, eu digo os seus discípulos, os seus irmãos na fé naquele momento. Só que ele sentia uma angústia de morte, ele sabia tudo o que ia acontecer. Imagina, né? Se nós somos cristãos limitados, nós sabemos, nós sentimos quando algo vai acontecer com alguém que nós amamos, com as nossas vidas. Imagina Jesus ali que tinha um relacionamento pleno com o Pai, total, 24 horas, como ele estava a par de todo o sofrimento que seria submetido. E então ele sente essa tristeza até a morte. E ele pede para que Pedro, Tiago e João fiquem ali com ele, orando com ele. Mas eles não conseguiram. E Jesus foi, orou, chorou, gritou ali, clamou, pediu para, se possível, passar dele aquele cálice, e ele não tinha ninguém. Ele ia até os discípulos estavam lá, dormindo, com os olhos pesados. E ele pedia para os amigos, vocês não podem orar nem por uma hora, vocês não podem vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra de Pedro, que tinha se gloriado que jamais negaria Jesus? Pois é, pelo que ele sentia no espírito dele, ele sabia da fé, da convicção que ele tinha em Jesus. Mas Jesus disse, orem, porque o espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca. E realmente foi isso que aconteceu com Pedro. Dentro dele, ele sabia quem era Jesus, ele tinha uma fé inabalável, mas a carne é fraca diante da ameaça, diante da tormenta, diante da multidão que veio com vara-paus. O que acontece? A carne é medrosa, é covarde, e ela o que? Recua. E foi isso porque eles não puderam vigiar ali com Jesus.
Eles não puderam suportar a tribulação que estava prestes a vir. Preste atenção. Quando Deus lhe falar de dias maus, não negue. Quando Deus te falar de lutas, ou Deus te falar de alguma situação que envolva você, não despreze, mas comece a se preparar e orar e pedir força, porque o seu espírito está pronto, mas a sua carne precisa estar glorificada também, para ela não o que vencer o teu espírito e você acabar não cedendo e recuando na hora da batalha e sendo um derrotado. O que aconteceu? Todos deixaram Jesus e realmente o Cordeiro de Deus, que era Jesus, foi levado para o matadouro. Cristo diz ainda para aqueles discípulos que ele pedia oração naquele momento, ele precisava de ajudadores. Ele pediu, eles não entenderam, aí ele diz, podem dormir agora. O traidor se aproxima e realmente Judas chega com uma multidão de saduceus, de religiosos, de líderes malignos da época, e Jesus é levado cativo. Quando Jesus é levado, todos fugiram. Imagina só. Teve um dos discípulos, alguns dizem que se trata de João, que ele rasga suas vestes e ele fica seguindo a Jesus envolto num lençol. Mas depois também amedrontado acaba largando aquele lençol no caminho e seguindo nu, sozinho. João nós sabemos que é o discípulo que mais amava Jesus. Mas realmente quando nós largamos a nossa cobertura do Senhor de fé, nós ficamos nus, nós ficamos fracos, amedrontados. E João correu sozinho. Pedro continuou seguindo a Jesus de longe. Mas, diante de tudo que Jesus passou, aqueles sumos sacerdotes desafiando, imagina, queridos, criaram falsas testemunhas contra Jesus. Você imagina a capacidade do mentiroso? Eu fiquei imaginando isso. Como tem gente que tem a capacidade de dissimular e de mentir a ponto de criar histórias sobre Jesus. Você sabe quem é isso? O perfeito, o santo. Mas teve lá 2, 3 cara de paus que tiveram a ousadia de inventar a história contra Jesus. Você imagina só a capacidade que pessoas têm de criarem histórias, de confabularem e não tem um mínimo realmente de dignidade. Chegou um momento que o próprio sumo sacerdote fez uma confissão. Só que ele faz a confissão não a título de fé, mas realmente para levar Jesus à condenação. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha só a declaração que aquele sumo sacerdote religioso faz, a declaração legítima, verdadeira sobre o Filho de Deus. E Jesus diz, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e glória. E quando Jesus ali confirma e declara, ele leva um tapa no rosto e ali ele é condenado como um herege, como um falso profeta, e começam a cuspir nele, começam a feri-lo, cobri-lo de punhadas e começam ali a agredi-lo terrivelmente até condenarem Jesus à morte. Nesse momento, Pedro está do lado de fora, sendo persuadido pelo ambiente, pelas circunstâncias. Lembre, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E lá fora, persuadido por toda a opressão, por todas as perguntas, por todas as pessoas que lhe falavam, você também é um seguidor de Jesus? Você também? Você é um deles? Então Pedro não aguenta, porque ali Jesus já era um condenado. Jesus
ali era um fraco na visão das pessoas, era alguém que estava condenado à morte. E Pedro então cede e acaba confessando que ele não conhecia Jesus. Eu não o conheço. E o galo canta 3 vezes e ele nega a Cristo 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negaste. Então o galo cantou a 2ª vez e ele estava ali negando a Jesus. E diz então que Pedro chorou. Tarde demais, né? Só que nós precisamos entender